Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, no programa Plenárias, iremos discutir as decisões dos ministros do STF que aconteceram durante as sessões plenárias dos dias 28 e 29 de outubro de 2015. Karina Zucolotto, as sessões de quarta e de quinta envolveram temas penais e um caso importante de precatórios. Na quinta-feira, uma discussão acerca dos juros da mora, a partir de que momento ele deixa de incidir sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, foi um julgamento que foi iniciado na quinta-feira, em um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, mas que foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas logo após o voto proferido, o ministro Marco Aurélio propôs, inclusive, uma tese no sentido de que a incidência dos juros da mora devem ser aplicados desde o início da apresentação dos cálculos até o efetivo pagamento da Fazenda Pública em razão desses valores que são devidos pela Fazenda aos credores e aos contribuintes e reconhecidos por uma sentença judicial. Na quinta-feira também nós tivemos o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que acabou sendo julgada improcedente e que envolvia também uma lei do Distrito Federal que regulamentava os condomínios fechados aqui no Distrito Federal. Mas os ministros acabaram entendendo e formulando, inclusive, uma tese no sentido de que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade na lei do Distrito Federal, fazendo também um contraponto com o plano diretor. Na quarta-feira, como você bem disse, os temas foram propriamente penais. Na verdade, um primeiro tema envolvia o Código Penal Militar e um dispositivo em que se buscava a declaração de não recepção havia um pedido alternativo formulado ali pela Procuradoria-Geral da República, ou que se declarasse não recepcionado todo o artigo do Código Penal Militar, que se referia à pederastia e atos de libidinosos praticados dentro da esfera militar, e também um outro caso envolvendo pornografia infantil na rede mundial de computadores, a internet. Então, na quarta, 2 temas envolvendo matéria penal, os 2 decididos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive na ADPF, em que se tratava do dispositivo do Código Penal Militar, houve um julgamento já decidido, não é? E os ministros acabaram declarando a não recepção de algumas expressões desse artigo apenas, por considerar discriminatória, violadora do princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da privacidade dessas pessoas. E também no caso da pornografia infantil na internet, os ministros acabaram firmando uma tese de que seria a Justiça Federal a competente para processar e julgar esses determinados crimes, ainda que no caso específico, no recurso extraordinário, não houvesse indícios suficientes de que o acesso a essas imagens teria ocasionado fora dos limites territoriais do Brasil. Então, nós tivemos 4 temas em destaque em julgamento na quarta e na quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal e apenas um deles não foi concluído em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli envolvendo esse pagamento de precatórios ou das chamadas RPVs, requisições de pequenos valores. Nessa quarta, os ministros do Supremo Tribunal Federal retiraram do Código Penal Militar expressões consideradas preconceituosas e decidiram que cabe à Justiça Federal a competência de julgar um suposto crime de publicação na internet envolvendo menores. Pena de 6 meses a 1 ano para quem praticar ou permitir o militar que com ele pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar. Foi contra essa redação prevista no Código Penal Militar que a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo. O relator do caso, o ministro Roberto Barroso, disse que o dispositivo tem abrangência ampla e viola o princípio da proporcionalidade. Ele também alegou que os códigos de conduta dos militares já contêm repressões severas e bastariam para punir atos irregulares. A severidade do regime disciplinar das Forças Armadas é suficiente para lidar com algum tipo de comportamento social dessa natureza e impróprio, não sendo o caso de se utilizar
o direito penal para este tipo de intervenção à vista do entendimento que nós todos temos adotado. O relator também considerou que o artigo trazia aspectos discriminatórios e homofóbicos. Ele votou pela inconstitucionalidade do dispositivo. Na prática, a incidência do artigo 235 do Código Penal Militar o transforma em instrumento de criminalização e de discriminação de uma determinada opção sexual e, consequentemente, viola o princípio da igualdade. Mas uma segunda opção proposta prevaleceu no colegiado, para, em vez de afastar a punição prevista no artigo, retirar do texto as palavras pederastia e homossexual ou não. Os ministros consideraram que essas expressões são preconceituosas. O Supremo Tribunal, em mais de uma ocasião, já garantiu exatamente que os tempos, graças a Deus, são de liberdades, e quanto mais amplas forem as liberdades em suas manifestações de pensamento, de vida, de escolha de vida, em todos os campos, profissional, sexual, religioso, de crença, ideológica, haverão de prevalecer o que é exatamente o contrário do que se contém nesta referência. É preciso, como eu registrei também, dar uma interpretação um pouco mais contida à expressão em lugar sujeito à administração militar, conjugando essa expressão com aquilo que se contém no artigo 9º 2A e 9º 3B do Código Penal Militar, entendendo sempre que os envolvidos devem estar numa situação de atividade tipicamente militar. Outro tema julgado nesta quarta foi sobre a quem caberia julgar suposto crime de publicação na internet de conteúdos pornográficos envolvendo menores. O caso tem a ver com o fotoblog de um homem que apresenta conteúdos inapropriados com adolescentes. Para a Defensoria Pública da União, apesar de estar na internet, não há indícios de que as imagens foram acessadas fora do país e, por isso, a competência seria da Justiça Estadual. Ficou consignado expressamente que o crime de disseminação de material que contenha pornografia infantil somente compete à Justiça Federal quando verificado acesso além das fronteiras nacionais. O ministro Marco Aurélio, relator do recurso, também entendeu que cabe à Justiça Estadual julgar o caso. É da Justiça Estadual a competência para julgar o delito previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja pela ausência de tratado endossado pelo Brasil, seja pelo fato de não haver crime iniciado ou consumado no exterior. A maioria dos ministros seguiu o voto divergente do ministro Luiz Edson Fachin. Para ele, o caso preenche os requisitos de competência da Justiça Federal, entre eles a possibilidade das imagens serem visualizadas no exterior. O plenário ainda voltou a negar um pedido contra as decisões dos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que suspenderam o rito de impeachment definido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O entendimento foi que não cabe mandado de segurança para atos jurisdicionais. Karina, os ministros não declararam a inconstitucionalidade das expressões. Eles disseram que elas não foram recepcionadas. Qual que é a diferença? Exatamente. Naquele primeiro caso, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que era questionado um artigo do Código Penal Militar, como a gente falou, o que se buscava, na verdade, o Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República, queria que fosse declarado no todo o artigo como não recepcionado ou apenas algumas expressões como a pederastia e a prática do crime realizado por ato homossexual ou não. Então, essas duas expressões, homossexual ou não, e a pederastia, que estaria seria o nome do crime praticado na Justiça Militar, buscava-se a retirada dessas expressões como se fosse um pedido alternativo.
O princípio da não recepção, ele é aplicado a todas aquelas argumentações de que a legislação não seria compatível com o texto constitucional de 1988. E o Código Penal Militar, ele trata-se de um decreto-lei que foi promulgado em 1969. Então, portanto, nós temos uma espécie normativa que foi criada e editada no Brasil antes da promulgação da Constituição Federal de 88. Para todas aquelas leis que são criadas, vamos dizer assim, confeccionadas após 1988, é possível que se declare a inconstitucionalidade dessas normas se elas forem incompatíveis com o texto constitucional de 88 ou com uma emenda que, porventura, depois venha modificar esse texto. Mas quando se trata de uma norma anterior, na verdade, a gente pode dizer assim, quando se trata de uma norma que está sendo questionada aqui no Supremo, anterior ao parâmetro de controle de constitucionalidade que é adotado, que pode ser a Constituição de 88, na sua redação originária, ou o parâmetro pode ser uma emenda à Constituição de 88, fala-se em princípio da não recepção e não na declaração de inconstitucionalidade. Aí você poderia me perguntar assim, Patrícia, Karina, mas o resultado final, na prática, o que isso significa? A mesma coisa, sendo ou declarada não recepcionada ou declarada a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo ou de uma expressão, o que se busca, na verdade, é a retirada dos efeitos daquele dispositivo ou daquela expressão da lei para que ela continue produzindo seus efeitos na íntegra. Então, os ministros deram parcial provimento, parcial procedência a essa ADPF proposta pelo Procurador-Geral da República para retirar as expressões e manter o tipo penal, ou seja, a prática de relações sexuais, e aí não se fala mais em homossexual ou não, no ambiente sob a administração da Justiça Militar ou da administração militar, trata-se de um crime, uma prática de um ato libidinoso. Então, o crime continua, mas as expressões preconceituosas, discriminatórias, violadoras do princípio da isonomia, como o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ADPF, disse que haveria uma violação da dignidade da pessoa humana, manter essas expressões no Código Penal Militar, à luz do que diz a Constituição Federal, acabou se confirmando, portanto, que continua o tipo penal, mas não com essas expressões. Então, daí a se falar tecnicamente no princípio da não recepção ao invés da declaração de inconstitucionalidade. Mas, como eu disse, no plano, assim, na prática, retira-se os efeitos tanto da declaração de constitucionalidade quanto do princípio da não recepção. Já no caso da pedofilia, o ministro Edson Fachin considerou 3 requisitos para que a Justiça Federal fosse considerada competente. Quais foram esses requisitos? Nesse segundo caso, que envolvia a pedofilia praticada na internet, o ministro Marco Aurélio ele acabou ficando vencido nesse recurso extraordinário, porque ele dava provimento para entender que seria da Justiça Estadual a competência, reformando, portanto, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas o ministro Edson Fachin acabou abrindo uma divergência e, com a maioria acabou seguindo o voto do ministro Edson Fachin, que disse que para se estabelecer a competência da Justiça Federal, que vem elencada no artigo 109 da Constituição, devem ser levados em consideração 3 requisitos de forma cumulativa, disse ele. O primeiro, que a prática criminosa ou a conduta, ela esteja prevista num tratado ou numa convenção internacional, que era o caso dessa pedofilia praticada na rede mundial dos computadores, em razão de uma convenção existente no âmbito da ONU. O segundo ponto seria que o Brasil deveria ser signatário dessa convenção internacional, como de fato o Brasil é signatário desta convenção internacional. E num terceiro requisito que ele atribui, a competência seria da Justiça Federal, ele diz que tem que haver uma relação de transnacionalidade entre a conduta praticada e o resultado obtido, e que isso também estava previsto, ou que haveria pelo menos a possibilidade do resultado ser cometido no plano internacional. E nesse recurso extraordinário, o principal argumento do recorrente aqui, que era assistido pela Defensoria Pública da União, era de que não havia qualquer indício
no processo de que as fotos tivessem sido acessadas fora dos limites territoriais do Brasil, ou então num plano internacional, e que, portanto, a competência deveria ser atribuída à Justiça Estadual e não à Justiça Federal. Daí, o ministro Edson Fachin ter proposto, inclusive, uma tese no sentido de que, mesmo que não se acesse, não se tenha essa comprovação, o possível acesso, a possibilidade de acesso fora dos limites territoriais também poderia configurar esse crime, e aí acabou se confirmando, por maioria de votos, que a Justiça Federal é a justiça no Brasil competente para processar e julgar esses crimes de publicação de imagens pornográficas envolvendo menores, adolescentes, né, no plano da rede mundial de computadores, no plano da internet. Portanto, confirmada essa competência, com tese, inclusive, firmada no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que eram aproximadamente 16 processos, salvo engano, o ministro Ricardo Lewandowski, ao início do julgamento desse RE, disse que seriam 16 processos sobrestados, aguardando o resultado desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, como você disse, matéria penal dominando o plenário na quarta-feira. Certo. Vamos a um rápido intervalo e retornaremos em instantes com plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. E na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão do pagamento de juros de mora em casos envolvendo precatórios e requisição de pequeno valor. Os ministros também julgaram um recurso em que se discutiu a constitucionalidade da lei que regulamenta condomínios fechados no Distrito Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciaram a sessão plenária com o julgamento de um recurso extraordinário apresentado pela Universidade Federal de Santa Maria contra a decisão do Tribunal Regional Federal que determinou o pagamento de juros da mora no período entre a data do início da ação e da despedição de precatório ou da requisição de pequeno valor. Segundo a universidade, a culpa da demora do processo judicial não pode ser atribuída ao devedor. O relator ministro Marco Aurélio negou o provimento ao recurso e manteve a decisão do TRF da 4ª Região. O preceito envolve a incidência de juros simples sobre os requisitórios. Hoje, a norma constitucional, confirmando a ótica que sustentei, considerada a ordem natural das coisas, que para mim tem uma força insuplantável, nos votos que proferi sobre a matéria. O sistema de precatório, que abrange as requisições de pequeno valor, não pode ser confundido com moratória. Proponho a seguinte tese para efeito de repercussão geral. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição relativa a pagamento de débito de pequeno valor. É como voto. O julgamento não foi finalizado, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram um recurso extraordinário que trata da lei que regulamenta normas específicas para condomínios fechados no Distrito Federal. Para o Ministério Público, a criação de normas específicas para condomínios vai contra a Constituição Federal. Isso porque a Constituição exige que municípios com mais de 20 mil habitantes tenham plano diretor para definir as diretrizes de desenvolvimento urbano. Por maioria de votos, os ministros decidiram pelo não provimento do recurso e mantiveram a constitucionalidade da lei. Como o caso tem repercussão geral reconhecida, ficou decidido que municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar leis específicas para condomínios, desde que sejam compatíveis com o plano diretor. Eu sugiro a aprovação da seguinte tese, passo a lê-la. Os municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que observem as diretrizes fixadas no plano diretor.
Ministro, não seria melhor que sejam compatíveis? Só para Vossa Excelência que sejam compatíveis. Porque Vossa Excelência... Observem, sejam compatíveis. Observem, eu acho que a compatibilidade dá mais para fazer controle. Karina, a quinta foi marcada pelas teses. Entre elas, os ministros firmaram uma tese da pedofilia, que foi o assunto de quarta-feira. Exatamente. Ficou faltando, porque como a gente diz, como são recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, os ministros sempre firmam uma tese para que ela seja aplicada àqueles casos que estão sobrestados aguardando esse julgamento, vamos dizer assim, paradigmático aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, no início da quinta-feira, o ministro Edson Fachin, que acabou apresentando um voto divergente no recurso extraordinário e acabou alcançando a maioria no plenário, ele propôs a tese para a aplicação dos 16 casos sobrestados no sentido de que compete, sim, à Justiça Federal processar e julgar aqueles crimes que vai consistir na disponibilização e aquisição de material pornográfico envolvendo criança, envolvendo adolescentes, desde que isso seja realizado pelo meio da internet e da rede mundial de computadores. E eu me lembro, durante a sessão, ele disse que essas duas situações, em disponibilizar ou adquirir esse material pornográfico, já seriam suficientes para poder caracterizar essa competência da Justiça Federal. E como você disse, realmente a quinta foi marcada pelas teses. O ministro Dias Toffoli acabou prevalecendo a tese que ele propôs também no recurso extraordinário, em que se discutia a constitucionalidade da lei do DF sobre a regularização de condomínios fechados aqui, entendendo que os estados, municípios com mais de 20 mil habitantes e também o Distrito Federal, eles podem sim legislar sobre projetos e programas de ordenamento do espaço urbano, desde que as diretrizes sejam compatíveis com aquelas firmadas no plano diretor. Então, foi uma outra tese também estabelecida no plenário. E o ministro Marco Aurélio, não obstante o julgamento não tenha sido encerrado, ele propôs também uma tese no caso dos precatórios ou dos pagamentos das RPVs, da requisição de pequeno valor, firmando quando é que deve incidir efetivamente os chamados juros da mora. Ele até observou durante o julgamento, dizendo que não seria correto falar juros de mora, mas sim os juros da mora, no caso dos pagamentos de RPVs ou de precatórios, da data do cálculo apresentado até a data da efetiva liquidação. E com ele, outros 5 ministros já votaram, reconhecendo inclusive essa tese proposta pelo ministro Marco Aurélio, relator desse recurso extraordinário. Mas como vimos na reportagem, esse julgamento ele foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e essa discussão acerca desse período ou quando vai haver essa incidência dos juros da mora, nos casos envolvendo pagamentos de precatórios pela Fazenda Pública ou de requisição de pequeno valor, deve retornar com o voto vista do ministro, tão logo ele já esteja disponibilizado e o ministro-presidente o inclua na pauta de julgamentos. E com isso a gente acaba encerrando os julgamentos principais que foram realizados no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira, essa semana no Supremo Tribunal Federal. E esse foi o Plenárias com os destaques dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas na semana que vem tem mais, né, Karina? Na semana que vem, encontro marcado na quarta e na quinta ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigada pela audiência e continue com a gente na TV Justiça.